Isso aqui você abordou bastante no seu Instagram, mas acho que é legal. Curioso para saber se vocês têm alguma notícia de AS Brasil e o que pensam em fazer com as ações. Grande abraço. Mas aí acho que é mais para você. O Marcelo, na verdade, essa notícia ela não é nova, né? Essa notícia ela já foi dada em maio de 2023, se não me engano, e na época a companhia de fato anunciou que havia recebido uma comunicação da S Corp que eles estavam de olho em oportunidades, enfim, para melhorar a sua própria estrutura de capital, né? Então, obviamente, não tem como a gente tomar, seria leviano eu dizer que para vocês vão vender, vão comprar, baseado em uma proposta que, por enquanto, é só uma suposição, né? A gente tem que lembrar, né, distinguir, né, o que é ruído, o que é sinal, né? Quais foram os sinais que a ES deu nos últimos anos, né? Apesar desse boato da venda ser antigo. O controlador despejou bilhões e bilhões nos últimos 3 anos, aí nos últimos 2 follow-ons. Segundo, teve a oportunidade de vender para a Eneva, talvez no preço que não os interessasse, mas se quisessem vender, pelo menos na época, isso foi de 2020 para 2021, se não me engano, se quisessem vender, talvez teriam usado isso como uma barganha, enfim, para procurar outros interessados, enfim, não foi o que aconteceu, ao contrário. Compraram uma posição do BNDES para se tornarem ainda mais relevantes, né, perante a base societária. Então, entre o que a gente tem de ruído, entre o que a gente tem de sinal concreto nos últimos anos, né, isso me leva a crer que um conselho de administração, pessoal, ele não pode nunca virar os olhos, né, ou se virar de costas para oportunidades. Se isso for bom para o acionista ou não, o tempo que vai revelar, né? A gente tem que lembrar que vocês que são os neuróticos aí do tag-along, esse Brasil tem o tag-along, né? Então, teoricamente, nós acionistas, se nenhuma sacanagem for feita aí, poderia ser um negócio muito bom, né? Como foi um negócio bom para a EDP, como foi um negócio bom lá atrás, quando a S Corp fez a venda da Eletropaulo, foi um baita de para quem era acionista. Então, acho que a palavra de ordem é não se desesperar, aguardem, acompanhem fundamentos e não baseiem as decisões de vocês em notícias, né? Em o que por enquanto é boato. Claro, onde a fumaça há fogo, sim, temos que acompanhar e cobrar, óbvio que sim, não é ignorar. Mas tomar alguma decisão, você vê, a gente teve o exemplo da federalização da CEMIG, então o negócio foi um caos, né? O pessoal querendo vender, não sei o quê, depois teve a oferta, antes disso, né? Teve um suposto follow-on que seria feito na Taesa, também não aconteceu. Aí aconteceu o block trade da Eletrobras na TRPL, também não aconteceu. Então, assim, evitem ficar comprando e vendendo baseado em decisões que ainda não estão com o martelo batido na mesa. Evitem esse tipo de dor de cabeça para vocês, tá? E olhem sempre para a base acionária, né? Quem tem mais de 5% na ES, deem uma pesquisada, né? Então, dificilmente um fechamento de capital danoso, né, poderia ser feito sem uma conversa, né? Enfim, que tem acionistas relevantes lá, BNDES, um outro senhorzinho aí, acima de 5%, né? Então, acho que por enquanto é acompanhar, sabe, Brunão? Eu não estou preocupada, mas claro, a gente está cautelosamente acompanhando aí, mas não há nada que eu saiba que vocês não saibam. A gente está acompanhando também aí pelas notícias e principalmente pelo RI. Exato. Eu bato muito nessa tecla em relação à qualidade da informação. Assim, não compensa. Ah, mas você vai ignorar. Não, gente, para com 8 e 80. Né? Não é esse comportamento que a gente está falando aqui. Fica ali de olho e tal. Quem está acompanhando, quem é acionista sabe, como a Lu falou, pô, isso aí é lá de maio do ano passado, notícia saiu num domingo, de repente viralizou. Tem que ver também quem está produzindo o conteúdo. Enfim, tem várias coisas ali para você poder ponderar se aquilo lá é relevante ou não. E aí veio aquela mesma resposta e eles fizeram questão de falar, olha, conforme nós falamos em maio, não estamos fechando porta nenhuma de oportunidade. Mas isso não significa que a gente está desesperado para vender. Calma, né? Sossega. Está tudo bem. Está tudo dentro do planejamento. Eu não sou acionista de AS, então assim, por isso que eu não tinha muito como colaborar, mas eu estou vendo aqui bastante pergunta, Lu, sobre o setor de energia. Vou pegar aqui uma que, inclusive, está no meu radar e eu estou um pouquinho de olho. Está acontecendo algo no setor elétrico para as empresas estarem em queda? Engie, por exemplo, saiu de 45 e está hoje perto dos 39. Você tem alguma percepção sobre o contexto ou sobre algumas empresas assim para estar justificando esse movimento? Engie especificamente tem aquela questão da venda da participação na TAG, né? Isso. Eu acho que em termos estratégicos ficou meio confuso aí para o acionista do porquê que eles estão fazendo isso, o preço poderia ter sido melhor, né?
Eu acho que está refletindo muito isso. Agora, falando do setor em si, não me lembro de nenhum marco importante que pudesse mexer sistemicamente assim, com o setor no momento. Né? Eu acho que existe uma tendência, mas que é algo de médio, mais longo prazo, enfim, da questão dos vídeos, né, de geração distribuída, enfim, mas não vejo nada muito, pelo menos que tenha passado pelo meu radar, assim, de curto prazo, que pudesse reverberar, assim, no setor, né? Uhum. Eu estava acompanhando, de fato, as elétricas, elas estão finalmente começando a apresentar um preço um pouquinho mais interessante. A Auren, né, que as pessoas sabem, assim, eu gosto, está no meu radar. Hoje bateu R$ 13 menos, né, 12,90 e qualquer coisa. Então, assim, estou satisfeito, estou feliz. Tem muita coisa para ela provar ao longo do tempo ainda, mas, de maneira geral, acho que não tem nenhum motivo específico. Na realidade, eu traria até aquele assunto do mercado livre, né, de energia que já existia antes e está se expandindo. Então, isso aí para geradoras é uma boa oportunidade. Acho que tem que tentar entender, não somente olhar para o Brasil, mas muitas vezes, infelizmente, uns 5% da sua análise, olhar para o macro, trazer ali um geralzão. A gente sempre vai focar em empresa, obviamente, os seus fundamentos, mas dá um cheirinho ali, às vezes, pô, como é que está a taxa de juros lá fora, como é que está a nossa taxa de juros que caiu mais uma vez, né? Então, às vezes, isso pode ajudar a explicar. Mas eu estou com a Lu, que eu acho que, assim, nenhum motivo pontual que tenha forçado, que justifique com clareza esse movimento de queda. Eu fico feliz, não sei você. Eu fico satisfeito disso aí começar a tá descendo de novo. Eu também, TRPL podia ir para os R$ 21 de novo, né? Podia. Podia mesmo. Será que é pedir demais? Ai, meu Deus. Quer pegar mais uma saideira aí, mais uma última pergunta? Vamos lá. Analisando uma empresa, qual índice tem maior peso, payout ou ROI? E como é possível uma empresa pagar mais de 100% de payout? Vou tentar responder e aí você me complementa ali com alguma informação para a gente poder fechar aqui, pelo menos a live aberta. Acho que assim, olhar o payout ele é fundamental, isso mostra para a gente porque vai ter uma grande divisão. Aquilo que vai ser deixado com os seus acionistas e aquilo que vai ser reinvestido. Então, nem sempre você olhar assim puramente para o payout, você vai ter uma percepção total do negócio. Às vezes ela está num ciclo de investimento com a própria Engie e ela já falou, olha gente, vamos ficar na nossa banda de baixo aqui de payout até as coisas se acalmarem e depois talvez a gente volte a entregar um pouquinho mais de resultado, um pouquinho mais de payout. Então isso vai oscilando, não tem problema nenhum. E o ROI já é uma métrica já de rentabilidade bem clara. E eu acho que é importante sim a gente ter alguns valores, pelo menos os mínimos, lembrando que jamais, em tempo algum, por favor, olhem individualmente o ROI. ROI, payout, dividend yield, qualquer múltiplo que você pense na sua cabeça, PL e tudo mais, isoladamente ele não vai explicar nada. Se você for olhar o dividend yield dos últimos 12 meses de Auren, está acima de 20%. Vai continuar? Claro que não. Tá? Então, assim, eu não consigo falar qual que é o mais importante aqui, não, porque eu teria que isolar, mas eles são relevantes, sem dúvida nenhuma. E para fechar, eu acho que, como é que ela consegue pagar mais 100% payout? Muitas vezes, ela não tem necessidade de fazer investimento, então ela vai entregar os 100%, e às vezes ela tem alguma reserva ali de lucros, ela pode entregar isso para o seu acionista, é um dos motivos para você ter um payout acima de 100%. Lembrando que, eu pelo menos entendo que não é sustentável no longo prazo um payout sempre acima de 100%. Pontualmente, por alguns períodos, você pode enxergar. Lu? É isso mesmo, assina embaixo tudo que você disse aí. Acho que sobre o payout, né, pessoal, o payout ele é uma métrica de quanto a empresa vai distribuir sobre o lucro. Não necessariamente o que mais importa será o payout, né? Claro, indicadores isoladamente não nos dizem nada, né? Você tem que olhar a fotografia, então é um conjunto de vários indicadores, mas lucro é uma medida contábil, não é uma medida de caixa, né? Então, muitas vezes as empresas conseguem distribuir mais de 100% do seu lucro, porque o caixa, a geração de caixa foi muito superior, né? Então, por exemplo, venda de um ativo, né? Geralmente isso é fruto de algum evento não recorrente, né? Difícil, eu desconheço empresas que consigam manter uma consistência de pagamento, né, de payout acima de 100% por longos períodos, né? Geralmente são coisas pontuais e não recorrentes, né? Exatamente.